Mente esquerdista é assim, acredita num mundo utópico onde as pessoas lhe devem tudo, até atenção. Você está errado, meu caro. Ele não tinha obrigação de satisfazer sua vontade. Tudo bem, Magnetismo Brasil? Gente, para começo de história, eu recomendo o canal do Magnetismo Brasil. Ele fala sobre astrologia tradicional de um modo bastante consistente, embora eu tenha minhas críticas filosóficas à astrologia tradicional, mas obviamente é só a minha percepção filosófica, não significa dizer necessariamente que eu esteja correto, né? Mas eu vou amistosamente responder a essa indagação, a essa consideração do Magnetismo Brasil, porque como professor eu preciso ensinar o saber qualificado, né? E aí tem alguns probleminhas conceituais nessa fala. A primeira é que quando ele diz que não se tem obrigação, existe uma coisa chamada artigo 37, os princípios da administração pública, que fala de uma certa moralidade administrativa, que é dizer o seguinte, quando você é um gestor, né, você tem alguma responsabilidade, na medida das suas possibilidades, por zelar o bem-estar psicológico e físico dos seus subordinados. Então, se você está numa situação onde o seu subordinado está se queixando que está tendo um processo mental ali de ansiedade, e você pode sanar isso simplesmente informando para ele os temas da reunião, que é sobre ele, e que vai começar logo, 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 né, de um tempo, 10, 20 minutos, nos que seja, ele só quer saber os temas, ele não quer que a reunião comece logo. Isso não é pedir muito, né, já que a reunião é sobre ele, já que ele chegou primeiro, inclusive, né? A reunião não tinha começado porque um coordenador não tinha chegado. Então, assim, de um ponto de vista administrativo, do ponto de vista ético, do ponto de vista civil, existem, sim, claras complicações aí, né? Não estamos falando de uma obrigação do tipo penal, né? Mas estamos falando de uma obrigação no sentido desse conceito de moralidade administrativa. E isso não tem nada de esquerdista. Isso é uma conquista liberal. Isso é uma conquista que a sociedade conquistou para se defender dos abusos do Estado e dos servidores públicos. Entende? Então eu acho que você coloca como esquerdista tudo aquilo que você não concorda. O que eu concordo é não esquerdismo. Desculpa, né? O que eu não concordar é esquerdismo. Então, esse raciocínio é muito simples e aí tem alguns problemas. Porque lutas por direitos, principalmente direitos de não sofrer assédio moral, não sofrer violência psicológica, não sofrer condutas de servidores e das próprias instituições de Estado para proteger o direito do indivíduo, isso é uma conquista liberal. Né? Quando os liberais eram à esquerda na época da monarquia, porque eles lutavam contra a monarquia. A direita, a tradição era manter a monarquia. Isso era a direita da época. Os liberais eram a esquerda da época. Hoje eles estão à direita. Então é para você entender um pouco essas categorias dos conceitos políticos, né? Obviamente que talvez você vai dizer assim, mas você aprendeu isso na universidade e a universidade ela está dominada ideologicamente por um pensamento de esquerda. Bom, então isso talvez seja uma ingenuidade a respeito de como funciona o processo do conhecimento acadêmico, que não é uma união de pessoas que se sentam para concordar uma com as outras, mas é um debate mundial de várias tendências e trocas de pesquisas. Então não é um saber da opinião de um acadêmico, é um saber que nasce a partir do intenso debate dialético, intensa depuração. E se tem uma pessoa que não é unido, é o universitário. O universitário quer tirar mais ponto que o outro, para ganhar a bolsa do outro, para criticar o outro. O universitário tem muito ego, então não tem união dentro da universidade em prol de um ideal de esquerda. Uma vez um aluno meu perguntou, professor, por que se dá tanta ênfase ao Marx e aos atores de esquerda, já que não existe essa doutrinação ideológica das universidades? Bom, é porque esses autores, eles têm um raciocínio que triunfou a partir do debate, né? Um raciocínio consistente. Então, eles estão lá porque eles representam pontos paradigmáticos para poder pensar o nosso mundo, né? Por exemplo, por que o Mises não é valorizado? Porque o Mises está totalmente correto quando ele diz que se o Estado se meter na confecção dos preços, ele vai acabar esculhambando tudo. Isso é totalmente correto. Mises está certo. Só que isso é muito redundante, porque quando o Marx vem, por exemplo, ele vem para pensar a sociedade de um ponto de vista mais amplo, onde uma das formas que a sociedade decidiu se organizar foi o capitalismo. Então, Marx ele não está negando o Mises, ele está olhando de uma perspectiva supracapitalista para poder perceber as suas contradições. Ou seja, nem Marx refuta Mises, nem Mises refuta Marx. Você consegue entender? E aí, obviamente, as pessoas que não estão a par do conhecimento acadêmico, de como é que ele é produzido, e isso é normal, porque isso é fruto de uma desigualdade histórica e social, que é um projeto político do Brasil, então não estou culpando você, tá? As pessoas realmente estão um pouco fora do debate acadêmico, e aí é normal não entender como ele funciona, e aí é normal ficar acreditando em respostas simples a problemas complexos, ou seja, teorias da conspiração, né? Teoria da conspiração é justamente isso, um problema, uma solução muito simples a um problema muito complexo, tipo, está chovendo, qual a causa? Deus está chorando. Não, não é uma reação química, não é todo um processo complexo, não é Deus está chorando.
né? Então, o raciocínio da conspiração é nesse sentido, né? Há algum problema no mundo, há algum problema no Brasil, e os partidos que estão no poder são partidos que se dizem de esquerda. Então, o problema do Brasil e do mundo é a esquerda. Então, esse raciocínio muito simples, ele é muito perigoso, como todo raciocínio simples, né? E se você perguntar o que me faz ser de esquerda, é uma razão muito simples. É só você olhar para a história. No tempo do fim da escravidão, o que a direita estava defendendo? Que a escravidão continuasse, porque senão ia impactar economicamente a nação, né, já que o trabalho dependia do processo da escravidão. A esquerda, na época, estava o quê? Tentando lutar a favor de abolir a escravidão. A esquerda, na época, eram as revoluções liberais. Na época do voto feminino, por exemplo, a direita era contra o voto feminino, a esquerda era a favor do voto feminino. Na época de Jesus, a direita, os conservadores, queriam a manutenção do espírito, da letra da lei mosaica, né? E os seguidores de Cristo foram acusados e perseguidos justamente por esses que estavam querendo seguir o rigor da lei e dos costumes, porque os cristãos eles seguiam o espírito da lei, né? E não necessariamente a letra da lei, né? Porque Jesus foi condenado por ferir costumes judaicos, né? Então, de algum modo, né, dentro de um espectro político, Jesus estaria aí no campo da esquerda, inevitavelmente, porque quem o matou representava a postura do conservadorismo e, portanto, da direita da época. É por isso que eu sou de esquerda. Só que o fato de eu ser de esquerda não significa dizer que a esquerda não tenha que fazer profundas reformas no modo como ela vem fazendo as coisas no Brasil. E a primeira coisa que eu digo à esquerda no sentido da autocrítica é que a esquerda tem uma dificuldade de entender que o brasileiro é a mulher negra, mãe solo, que precisa trabalhar para sustentar os seus filhos e que tem medo da segurança dela e dos seus filhos. Enquanto a esquerda não entender que o Brasil é isso, ela vai ficar rodando e brigando em torno de si mesma por questões que realmente não são pautas, vamos dizer assim, urgentes da grande população e, portanto, vai ter dificuldade de pautar o debate. Principalmente se quiser entrar nessa questão moralistoide, o debate a respeito de quem é mais santo, quem é mais puro, quem é mais iluminado. Se ficar nisso, como a direita quer, né? É isso que me faz ser de esquerda, né? A esquerda foi contra a perpetuação da escravidão no tempo da escravidão. E a direita foi a favor da continuação da escravidão. Então, você olha para a história, o que a direita defendeu, o que a esquerda defendeu, fica muito difícil ser de direita. Por isso que eu sou de esquerda. Consegue entender? Apesar de uma esquerda que não necessariamente tem um comprometimento partidário, ou que eu estou aqui sustentando a social-democracia, né? Porque a esquerda que nós temos hoje no Brasil é bem liberal e bem social-democrata, flu-flu. É isso, tá bom?